Louvado seja Deus, engrandecido seja o Deus de Israel. Estarei deixando uma mensagem para meus amados irmãos. Alguns versículos do Salmo 61, versículo 1, 2 e 3, A qual diz: Ouve-me, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é a mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma forte torre contra os meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, ele confiava muito no Senhor. Em qualquer momento de angústia, ele se refugiava no Senhor. Diferente de muitas pessoas, Nós somos falhos, somos pecadores. E muitas das vezes nós exigimos do Senhor. Nos colocamos diante do Senhor como se Deus fosse o nosso empregado. Nos colocamos diante do Senhor com arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que nos colocar perante o Senhor com toda a nossa humildade. E muitas das vezes, muitas pessoas falam com Deus como se tivesse o direito de fazer exigência a Deus. Se coloca na posição de exigir de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Deus não ama o pecado, mas Ele ama nós que nós somos pecadores. Mas a partir do momento que nós nos colocamos na presença do Senhor com toda a nossa humildade, Deus responde a nossas orações. Nós não devemos nos colocar na presença do Senhor com arrogância, com exigência. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então Davi, no meio de todo o processo que ele passava, ele falou para o Senhor: pois tu tens sido o meu refúgio em uma torre forte contra o inimigo. Deus era o refúgio dele, era uma torre para ele diante dos seus inimigos. Ele falava para o Senhor: leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Então Davi, ele entrava na presença do Senhor como um suplicante. Ele suplicava: ouve-me, ó Deus, a minha súplica, e atende a minha oração. E é assim que nós devemos nos colocar na presença do Senhor. Não importa a tua crença. Não importa a tua crença. Deus está pronto a nos ouvir. Mas nós devemos nos colocar na presença do Senhor com toda humildade. Não com exigência, exigindo de Deus: eu quero que o Senhor faça isso. Não. Nós não temos que ser prepotentes com o Senhor, arrogantes para com o Senhor, exigentes para com o Senhor. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor com toda humildade, independente das nossas crenças. Davi, ele suplicava a Deus. Ele suplicava. Ele se colocava diante de Deus como um suplicante, para que Deus ouvisse as suas orações e atendesse às suas orações. Louvado e engrandecido seja o Deus de Israel. Que nós possamos nos colocar diante de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Para que nós possamos desfrutar do santuário de Deus. Para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Deus é poderoso. Louvado seja Deus. Nós devemos nos colocar diante do nosso Deus com toda a humildade desse mundo.
Porque o nosso Deus é poder. O nosso Deus é Deus de vitória. Aleluia. A palavra de Deus é sabedoria. Ela nos dá sabedoria para nós nos reverenciarmos a Deus. A palavra de Deus nos ensina como nos colocar diante de Deus. Quantos servos de Deus se colocou na presença do Senhor com toda humildade e Deus respondeu às suas orações. E assim, não importa a tua crença, não importa o momento que você esteja passando de dificuldade, de aflição, de desespero, de angústia, mas que você se coloque na posição de suplicante, suplicando a Deus com toda humildade, para que Ele venha responder às suas orações, como respondeu às orações de Moisés, como respondeu às orações de Davi, como respondeu às orações de Daniel, de Jonas, porque o nosso Deus não é diferente, nosso Deus é o mesmo. Basta que nós venhamos nos colocar na presença do Senhor com toda a humildade desse mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem certas situações nas nossas vidas que o desespero toma conta de nós. Mas nós temos que descermos à casa do oleiro. Aleluia. Pensar antes de falar, de se posicionar para com o nosso Deus. Porque não importa o que você esteja passando, não importa o processo que você esteja vivenciando, a última palavra vem do nosso Deus. Se você falar com o Senhor com toda humildade, se colocar no lugar de suplicante, eu tenho certeza que a vitória já é sua, que a vitória já chegou nas suas mãos, porque a última palavra vem do nosso Pai, a última palavra é quem dá o nosso Deus. E nós sabemos que nós sem Deus não somos nada, somos como folha seca que o vento lança de um lado para o outro. Então que nós possamos nos colocar na presença do Senhor, com toda humildade desse mundo. Aleluia! Porque o nosso Deus é Deus de Israel, Deus que opera maravilha, Deus do universo, Deus que criou os céus e a terra. Se o nome do nosso Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor com toda humildade, com o coração aquebrantado, com o espírito aquebrantado. Que o Senhor está pronto a nos responder. Louvado seja Deus. Você que está ao alcance da minha voz, ouvindo essa mensagem, se coloca na presença do Senhor com toda a humildade. Não importa o processo que você esteja passando. Se você se colocar diante do Senhor, com o coração aquebrantado, o espírito aquebrantado, eu tenho certeza que a vitória já é sua. Que Deus vai bater com o martelo dele e decretar a sua vitória. Ainda que o homem diz uma coisa, mas a palavra final vem do Senhor. E não importa o que você esteja passando, lembre-se que Deus é contigo. Deus jamais desampara os dele. Louvado seja Deus. Que você possa confiar, meditar. E antes de se colocar diante de Deus, se coloca no lugar de suplicante, com o coração humilde, espírito aquebrantado, para que o Senhor possa te responder. Porque jamais um filho vai pedir pão ao pai e ele vai dar pedra. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para nós. Louvado seja Deus. Que você possa meditar nessa palavra. Tira a aflição, tira a angústia, tira o desespero. Medita nessa palavra, que Deus está pronto para te responder. Engrandecido seja o Deus de Israel. Louvado seja Deus, amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like. Ative o sininho. Deus é contigo, amém?